Passo 9, controle da distância. Bom, agora que a gente já tinha sanado, né, uma série de pequenos detalhes aí da estrutura técnica do Lyoto, né, era hora de fazer ele voltar a ter o controle da distância, né, que é uma particularidade, uma coisa muito notória nos lutadores de karatê, principalmente do estilo Shotokan, né, que é um estilo que luta mais a longa e média distância, né, onde a gente tem a capacidade, o atleta de karatê tem essa capacidade de desferir golpes de uma distância um pouco maior do que o normal, né? Ou uma distância diferenciada, né? Então, a partir de então, né, já com todos esses detalhes corrigidos, eu comecei um treinamento com o Lyoto básico para voltar a entender como funciona a distância. Eu vou demonstrar para vocês agora através de um exercício que foi feito de maneira ostensiva durante todos os camps. A gente tem repetido esse exercício, pois o resultado, como eu sempre costumo dizer e vou voltar a dizer sempre, ele vem da consistência. Eu vou fazer para você entender. Fica parado aí, bota o pé, toca no bamboleio. O bamboleio é pequeno, mas é mais ou menos o que a gente tem. Se eu golpear daqui, basta que você não faça nada. Eu vou golpear, você tenta me golpear junto. Quando eu golpear, vai. Eu vou sempre te pegar, porque você veio ao meu encontro. Se você simplesmente der você sai da distância. Agora eu vou te golpear, você só dá o passo atrás. Eu não chego. Mesmo que eu esticando o golpe. Tá? De novo, dá só um passo atrás. Eu vou esticar o golpe. Eu não chego, porque eu estou fora da distância. Tá? Distância longa é quando um golpe longo, fica aí, um golpe longo te alcança. Isso é uma distância longa. Mas o golpe médio não te alcança. Golpe médio te alcança, a distância é média. O golpe curto não te alcança. Então essa é a curta. Curta, média e longa. Aqui, se o golpe longo não alcança, eu estou fora da distância. Só que fora e dentro é uma linha muito sutil. Tá? Aqui eu estou dentro, aqui eu estou fora. Aqui, ó, estou dentro. Aqui, ó, estou fora. Saber jogar com esse meio, um pé de distância, é o grande lance, é o grande feeling que o lutador tem que ter. Então o treinamento basicamente consistia nisso. A gente colocava aí um delimitador de espaço, né, mais ou menos de meio a 1 metro, né, e o treino era o seguinte: se o golpe viesse de fora dessa área delimitada, eu simplesmente desfaria a distância. Se ele adentrasse essa distância delimitada e não fizesse nada, entra e para, era a hora de eu bater, porque ele estaria numa distância efetiva de ataque sem desferir nenhum golpe. E é muito comum, tá, gente, os lutadores transitarem dentro da distância efetiva de golpe. Eles lutam aqui com mão, às vezes sem ninguém bater em ninguém. E aqui já é distância clara, efetiva de golpe. É um grande risco lutar nessa distância. Tá? O Lyoto, durante um tempo, veio lutando dentro dessa distância. Até ser campeão do UFC, né? Até a segunda defesa, quando ele perdeu o cinturão, o Lyoto costumava se locomover na distância correta, né? Uma derrota não quer dizer que ele estivesse errado, quer dizer que é uma derrota, só perde quem está lá, né? E só entende o real valor da vitória quem passa pela derrota. Então, foi um processo, talvez até necessário para o Lyoto crescer, amadurecer, passar por essa derrota. Então, até aquele momento, ele vinha se deslocando e se locomovendo dentro de uma distância correta e adequada. A partir de então, ele passou a perder esse controle, né? Talvez por conta de todos esses pequenos detalhes que eu expliquei para vocês, né? A falta da mobilidade articular, do correto posicionamento postural, do deslocamento, faziam com que o Lyoto tivesse que ficar um pouquinho mais perto para poder golpear. E de perto a gente sabe, a gente acabou de ver que é perigoso. Eu daqui, se eu começar um golpe e o Cris interceptar, ele vai sempre me acertar. Tá? É muito perigoso. Se eu começar o golpe de fora e o Cris tentar me interceptar, aí é perigoso para ele. Agora, se eu entrar golpeando e o Cris não fizer nada e ficar parado, aí ele também
tá em maus lençóis. Então, o treinamento consiste exatamente nisso. Golpeou de fora da distância, eu simplesmente desfaço a distância. Golpeia, eu desfaço. Joga um golpe, um cruzado, qualquer coisa. Desfaço, ó, lá vem o Cris para mim. É só eu desfazer e deixar ele errar o golpe. Entrou na distância efetiva e não fez nada. Eu bato. É? Pisou aqui dentro, não fez nada. Pum, eu bato, porque ele está na distância efetiva. E a terceira possibilidade é quando o cara adentra a distância golpeando. Isso aí já é uma maneira efetiva de se golpear, é a maneira adequada, né? Toda vez que você vai invadir um espaço, né, efetivo de golpe, você já tem que entrar golpeando. Então, aí, nesse caso, quando o atleta entra, você tem duas possibilidades. Ou você consegue interceptar o ataque dele jogando um contragolpe adequado, ou você muda de direção. Aí você vai conseguir evitar o golpe do adversário. Então a gente trabalhou muito nesse sentido, tá? Esse controle sutil da distância, que envolve exatamente a distância de meio a 1 pé de diferença. Tá? Como eu disse mais uma vez, é um detalhe praticamente invisível, praticamente imperceptível, mas que muda os rumos de uma luta de maneira definitiva.